aqui, porque chega muito atrasado, que eu falo aqui demora 40 segundos para chegar para vocês aí. Senão fica muito confuso. Estou falando algo e estou ouvindo outro depois. Então, se tiver algum problema aí, vocês me avisem. Hoje eu gostaria de estudar com os irmãos. Nós vamos começar aqui um estudo. Eu gostaria de fazer esse estudo online. Mesmo quando nós voltarmos, eu vou continuar fazendo ele pela internet, com a intenção de deixar gravado esse estudo, para que posteriormente outras pessoas possam também usar esse estudo. Bom dia, Ageu. Deus abençoe, seja bem-vindo aí. E nós precisamos observar os fatos, né, os acontecimentos que vão se desenrolar nos momentos da tribulação. Então, esse estudo que eu quero fazer, nós vamos pegar a parte do Apocalipse que vai falar sobre a tribulação. Eu vou fazer ele por aqui, porque, bom dia, Rosângela, porque fica mais tranquilo para nós deixar gravado, né? Já produzi o material e deixamos aqui na internet para quem quiser estudar. Os irmãos mesmos podem vir aqui depois e assistirem novamente, tirando as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre os 6 selos. Eu mandei propositalmente aí uma imagem para os irmãos sobre um pergaminho enrolado e selado com 7 selos. A visão que João teve foi desse livro aí. Isso era comum na época, só que o que ele viu era escrito por dentro e por fora. E esses selos, eles mantinham a segurança da correspondência que seria enviada. No capítulo anterior, João ele não viu ninguém digno de abrir esses selos. Se você for ler o capítulo 5, lá nós temos aí justamente essa descrição. O capítulo 5 do Apocalipse diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então a única pessoa digna de abrir o livro, tirando os seus selos, era Jesus. Então, por exemplo, um imperador, um rei, quando ele queria enviar uma correspondência para uma pessoa específica, ele selava aquilo. Ele usava uma cera quente. Geralmente o seu anel tinha, né, a insígnia do seu rei, uma identificação de que era aquela pessoa, e ele selava. E só poderia ser aberto para uma pessoa que seria o destinatário. A pena poderia ser até de morte, caso uma pessoa abrisse a correspondência de outro. Hoje existe uma lei ainda para cartas, apesar de que ninguém manda carta mais, mas ela vem selada, e aquele que abre, ele pode responder um processo porque está infringindo um direito de privacidade de outro. Então esse pergaminho que João viu era um rolo, era a maneira que se escrevia antigamente, e ele era escrito por dentro e ele era escrito por fora também, selado com 7 selos. E ninguém poderia abrir aqueles selos. Até que o anjo diz para João: Jesus, o leão de Judá, que como cordeiro ele venceu e ele ofereceu sacrifício, ele venceu e ele é digno de abrir estes selos. Então ele vai agora, a partir do capítulo 6, nós vamos ver a abertura destes selos. O que nós podemos entender aqui? Nós vamos estudar o momento da tribulação, da grande tribulação. E estes selos, nós podemos ver como um momento preliminar aos acontecimentos mais importantes que surgirão
após esses selos serem abertos, nós vamos ter a leitura do livro, ou seja, será revelado para João o que está escrito dentro do livro. Então nós vamos pegar aqui, entenda a abertura dos selos como um momento preliminar que vai anteceder os momentos mais graves, mais importantes da tribulação. É como você vai fazer um estudo, você vai ler um livro, por exemplo, e tem ali o prefácio, uma introdução, mostrando um pouquinho da vida do autor e tudo, alguma dedicatória, e depois ele já entra no conteúdo propriamente do livro. Então, os selos nós vamos entender desta forma. Por que o nosso estudo chama-se 6 selos e não 7 selos? Porque o capítulo 6, ele traz justamente 6 selos. Depois nós vamos ter um texto no meio entre o 6º selo e a abertura do 7º selo. Então nós vamos estudar hoje os 6 primeiros selos. Nós vamos depois estudar o capítulo 7, que é um parêntese dentro desse processo. E depois nós vamos para o capítulo 8, que é a abertura do 7º selo. E com a abertura do 7º selo nós vamos ter a revelação o toque de 7 trombetas. Então o nosso estudo, alguém já me perguntou se não estava errado, não está não. 6 selos hoje. Nosso estudo é esse mesmo. Apesar dos selos serem 7, mas nós vamos estudar hoje a abertura dos 6 selos. Existem muitas interpretações com relação à tribulação, e às vezes as pessoas se confundem um pouco por causa das teorias. Nós temos pelo menos 3 teorias mais importantes sobre a tribulação e a igreja. Aquela que nós cremos, que nós defendemos, ela se chama pré-tribulacionista, porque nós acreditamos que a igreja do Senhor, ela não passará pela tribulação, ela será livre desse momento. Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu não tenho tempo para isso. Estou planejando talvez na quinta-feira apresentar um estudo sobre essa questão de pré-tribulacionista, meso e pós, que são as 3 teorias. A segunda teoria é a meso-tribulacionista, onde aqueles que creem dessa forma acham que a igreja passará até a metade da tribulação e será retirada deste mundo na metade da tribulação. E tem os pós-tribulacionistas que creem que a igreja passará por toda a tribulação e será arrebatada no final. O que sobrar, porque se for passar, não vai sobrar quase ninguém, porque a perseguição vai ser muito grande. Nós somos daqueles que creem que a igreja não passará pela tribulação. Então nós não podemos acreditar que alguns acontecimentos destes selos já estejam acontecendo no momento. Quando nós formos estudar aqui o primeiro selo, você vai compreender o porquê disso. Só que são eventos preliminares. E algumas coisas que estão aqui escritas já estão acontecendo no mundo. Só que nós ainda não entendemos que já começou o processo de tribulação narrado na palavra de Deus. Então nós temos que ter essa diferenciação. O que nós temos no mundo hoje são o princípio das dores, são sinais de que o final está chegando. À medida que o final chegar, e aquele planejamento de 7 anos que Jesus tem para executar aqui nesse mundo, esses eventos vão ficar muito maiores, muito mais pesados, né? Vão acontecer coisas ainda mais graves. Então nós não podemos entender, já está passando pela tribulação. Se você interpretar dessa forma, você vai cair nas 2 teorias que nós não cremos, que é aqueles que vão sair da terra no meio da tribulação e aqueles que vão ficar até o final. Aqueles que interpretam dessa forma podem tranquilamente falar que nós já estamos vivendo a tribulação. Eu não creio desta forma. Eu creio que nós estamos vivendo momentos antecedentes à tribulação e que esse tempo de angústia está cada vez mais perto de nós. E nós já vivemos a angústia, mas é tipo quando vem uma tempestade e você pega o chuvisco. Seria mais ou menos isso, né? Uma brisa mais fria, um chuvisquinho, uma chuvinha, até que ela venha em forma de tempestade. Quando formar essa tempestade muito forte, nós acreditamos que nós já estaremos fora aqui desse mundo. Então vamos estudar
Espero que os irmãos tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para mim aqui no WhatsApp, ou você pode escrever no Facebook também. Caso eu consiga responder hoje, eu respondo. Se não, eu elaboro uma resposta ou gravo um vídeo ou envio para você escrito. Então, se você tiver alguma dúvida do estudo, você pode perguntar aqui. Primeiro selo, Apocalipse 6, versículo 1 e versículo 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse texto, o texto do Apocalipse, nós precisamos entender que não dá para pegar todos os símbolos nos mínimos detalhes e querer achar significado para eles. Nós temos que olhar uma simbologia e interpretar uma maneira mais fácil possível, né, mais clara, mas não dá para você pegar todos os detalhes, né? O gafanhoto lá, eu quero a anteninha dele, o ferrão, ver como é que é. Isso aí não dá para fazer, porque é uma visão simbólica. E o que João viu, ele achou por bem escrever assim. Era o que ele entendia na época. Talvez quem lesse esse texto na época teria mais facilidade de entender o que João viu, mas teria mais dificuldade de compreender o que ele escreve comparando aos acontecimentos atuais, porque eles não tinham as coisas que nós temos hoje. Então não queira que o Apocalipse seja possível interpretar todos os detalhezinhos da simbologia, achar coisas para tudo, na pontinha da coroa do anticristo e tal, você não vai achar isso. Né? Nós precisamos tentar abordar de uma maneira mais ampla, mais panorâmica, mais geral, e entender o conteúdo central da mensagem. Fazendo isso, o Apocalipse não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, e nós temos um entendimento do cerne da história, né? Não as coisas periféricas e os detalhes, que isso vai ser muito difícil compreender. Só vai compreender isso quem estiver passando aquele momento. E se lá nos céus nós tivermos a oportunidade de observar, poderemos entender também bem claramente. Então o primeiro selo, muitas pessoas falam que aqui é a chegada de Jesus, que Jesus chegou para cumprir o seu propósito. Só que eu não acredito dessa forma, eu não creio que aqui seja a chegada de Jesus. O primeiro selo, eu entendo que é a chegada do anticristo. O anticristo, ele é como aquele que vai inaugurar o processo de tribulação. Então, o primeiro selo seria a narração da chegada do anticristo. Se você for lá em Apocalipse 19, lá tem também Jesus vindo num cavalo branco e a sua boca saiu uma espada afiada, ele tem um nome escrito na coxa e tal. Aquele é Jesus. Nós vamos chegar lá e nós vamos estudar aquela parte. Mas esse do cavalo branco aqui, quem eu creio que é? É o próprio anticristo. Nós precisamos entender que o diabo ele sempre quis imitar a Deus. Lá em Isaías 14:13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então qual que é o propósito eterno do diabo? Ser semelhante a Deus. Então ele querendo ser semelhante a Deus, é natural que ele imite aquilo que Jesus faz. O texto de Apocalipse 19:11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece no ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o que o diabo faz? Se Jesus vai vir no final com um cavalo branco, com uma espada e tal, cheio de glória, cheio de honra,
eu vou lançar um anticristo parecido com ele, porque o intuito dele é enganar as pessoas. E muitos vão achar, o próprio povo de Israel vai achar que o anticristo é o Messias, é aquele que vai solucionar os problemas da humanidade. Então é natural que Satanás ele imite aquilo que Deus faz. Deus tem a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Satanás também ele achou a maneira de montar a sua trindade. O próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta, eles vão trabalhar aqui na terra no período da grande tribulação. Então a abertura do primeiro selo vai indicar a chegada do anticristo. Creio eu que se a tribulação for acontecer nos próximos anos, o anticristo já esteja vivo aqui na terra. Não dá para afirmar nada. Mas eu creio que o diabo ele sempre tem as suas cartas para jogar. Então em todas as épocas, ele mesmo não sabe quando vai ser o arrebatamento, mas ele sabe que quando isso acontecer, ele tem que ir já colocar o anticristo no mundo. Então em todas as eras, eu creio que o diabo tem o seu anticristo preparado. E não será diferente nesta época. Não dá para falar, é esse, é aquele, é o Papa, é esse. O Papa eu creio que não é. E não dá para falar quem é, a não ser quando ele se manifestar. Mas dá para falar a maneira que vai ser o seu reinado, de como vai ser as suas intenções e a motivação, e como vai ser o seu próprio trabalho. Isso aí dá para poder entender um pouquinho sobre isso. Aí quando a criatura, o ser vivente diz vem, o que João vê? Vim descendo. Ele vê um cavalo branco e o seu cavaleiro. E ele tem algumas características. A primeira característica que nós vamos salientar aqui é o fato de ser branco. O branco mundialmente é conhecido como a cor da paz. Quando as pessoas querem fazer uma manifestação pedindo paz, eles põem bandeiras brancas. Então o símbolo do branco aqui seria a paz. Hoje nós estamos vivendo um mundo que precisa de paz. Um dos clamores mais importantes do mundo de hoje é clamando por paz. As pessoas querem ter paz. Paz nos seus conflitos pessoais, paz nas finanças, paz para poder viver. Em certas regiões do mundo, as pessoas não conseguem nem dormir, porque está dormindo, são surpreendidas com bombas, com atentados, com assaltos. Então o clamor do mundo hoje é paz, tanto das sociedades mais ricas, quanto das sociedades mais pobres. E o anticristo ele vai vir pregando essa paz que vai transformar o mundo em um lugar muito importante, um lugar muito agradável, um lugar seguro para se viver. E o mundo precisa disso. E ele vai vir, então, com essas promessas de que essa paz possa ser instaurada pelo governo dele. Nós vemos no mundo globalizado, um mundo que praticamente é igual. Você sair daqui e for para outro país, você vai ver que a vida lá é mais ou menos igual a que você está aqui. As coisas são as mesmas, o processo de governo é o mesmo, a maneira de andar na rua é a mesma, a maneira de comer é a mesma, de viver é a mesma, de comprar, porque o mundo ele está se tornando uma aldeia, onde está sendo preparado para um governo só. Então a globalização é isso. Nós temos aqui o mundo se tornando igual. E o projeto do anticristo é transformar o cidadão comum num cidadão mundial. Então a economia do mundo ela é muito parecida. Com esses eventos da pandemia, por exemplo, as bolsas mundiais elas entraram em colapso. O Brasil teve quedas acima de 10%, algumas vezes, e quando acontece isso a bolsa para. E outros lugares no mundo também tiveram as mesmas coisas. A gente vê que o dólar subiu lá em cima, indica que o pessoal que investe aqui está tirando seu capital, porque o risco é muito grande e tal. E aí nós vamos ter esse colapso. A economia é muito parecida no mundo. A política também é muito parecida no mundo. Quase todos os lugares da Terra hoje tem o sistema presidencialismo, alguns com o parlamentarismo, e mesmo onde tem reis, tem lá o seu primeiro-ministro, e o rei, às vezes, o rei e a rainha servem meio que de enfeite, né? Igual a rainha da Inglaterra, que muitos falam que ela serve de enfeite ali, talvez para não perder os privilégios da família real
eles aceitam submeter-se a isso e continuam vivendo as suas vidas boas. A religião também é muito do que move o mundo, que produz guerra, que produz conflitos. Nós temos visto aí grupos radicais produzindo atentados e tal, interfere muito na política, e aí nós temos problemas para ser resolvidos. E um problema novo que o mundo está experimentando agora é a saúde. A pandemia do coronavírus levou o mundo a perceber que eles não estão preparados para um surto epidêmico grande. Nós vemos aí países extremamente ricos, como os Estados Unidos, não tendo vagas em hospitais, não tendo mais material para tratar. Por quê? Porque a procura aumentou demais. Então esses são problemas do mundo de hoje. O mundo de hoje está se tornando um grande caos. E o anticristo ele vai surgir no meio disso aí. Eu sempre falo que tudo que está acontecendo no mundo hoje é um preparativo para que as pessoas aceitem de bom grado e de maneira urgente o governo do anticristo. Porque as pessoas vão chegar num ponto tal de tanta dificuldade, de tanto desespero, que eles vão clamar por alguém que coloque paz. Olha a política do Brasil. A política do Brasil hoje virou um pouco de caos, se não muito caos. Os governadores lutam contra o presidente, eles tomam atitude, o presidente quer que tome outra. Ao invés de eles sentarem na mesa redonda e chegar no meio termo, não, eles têm um grande conflito. Esses conflitos tendem a aumentar porque os homens eles precisaram não se entender para que surja alguém com uma sabedoria, um poder e uma capacidade de unir todos os interesses e governar o mundo. Então o anticristo ele vai surgir do meio desse caos. E esse caos é necessário para que as pessoas aceitem as novas regras. Aquilo que se chama de nova ordem mundial está sendo formada para que as pessoas aceitem as novas regras e elas se submetam a ela de bom grado. Então daí surge o anticristo. O primeiro selo é a abertura, então. A abertura do primeiro selo seria a chegada do anticristo. O cavalo branco é símbolo de paz. Ele virá pregando a paz. Ele também tem um arco na sua mão. Vem então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Então o cavaleiro, que é o próprio anticristo, ele virá com um arco. Esse arco eu entendo como o poder bélico que o anticristo terá nas mãos. Porque ninguém vai se levantar no mundo, uma bandeirinha da paz nas mãos, balançando ela, e falando que veio trazer a solução e vai ser aceito. Ele vai precisar impor o seu poder. E se impõe poder no mundo pelas armas. Quanto mais armas tem um país, quanto maiores são as suas forças armadas, maior é a sua inteligência. Hoje existe a guerra cibernética, que quase não tem soldados em campo. Ele vai ter que ter muitas armas. Então o arco aqui veja como armas, veja como poder bélico. Talvez da união de alguns países, para que se possa projetar esse anticristo no mundo. Isso aí nós vamos falar mais para frente. Então ele vai pregar a paz. E qual a maneira mais eficaz de ter a paz? É a guerra. Porque a guerra ela vai aniquilar os inimigos, ou seja, aqueles que não aceitam o processo. Por exemplo, alguém que for crer no final, na época da tribulação, ele vai entender que aquilo está errado, ele vai querer pregar contra o regime, contra o sistema, e ele vai ser morto, ele vai ser perseguido, ele vai ser preso. Então ele vai conseguir a paz, mas ele vai precisar destruir aqueles que estão pensando o contrário. E não só destruir os que estão pensando de maneira contrária, como intimidar aqueles que possam querer despertar uma revolta. Então ele pode, por exemplo, fazer uma execução em praça pública de muitos rebeldes e transmitir isso ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, pelos meios de comunicação, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e tal. Ele pode transmitir ao vivo a execução de 10 mil pessoas de uma maneira muito terrível, muito trágica. Aquilo vai gerar medo, aquilo vai gerar pavor na população, e eles vão chegar e vão aceitar, vão se dobrar mediante o sistema, eles vão receber a marca e eles vão fazer tudo aquilo que está sendo proposto para poder salvar suas próprias vidas. Então o arco na mão dele significa poder bélico, poder de armas,
para poder subjugar a população. E a coroa o identifica como um rei. Ou seja, o anticristo ele será o soberano da terra. Não será uma eleição, como elege um presidente. Ele não terá um conselho. Ele simplesmente fará o que ele quiser. Porque a eficácia do seu poder vem do próprio Satanás. Então ele terá a capacidade de agir de maneira extremamente autoritária. Porque ele vai ter poder bélico para isso. E ele vai ser energizado pelo próprio diabo para que ele possa cumprir os seus propósitos. Segundo os Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele vai ser energizado, ou seja, o poder dele vai vir de Satanás. E ele vai operar prodígios, ele vai operar sinais, isso é mentira. Mas ele vai conseguir sim subjugar toda a terra. E para isso um processo está sendo gerado. E esse processo está acontecendo hoje no mundo, debaixo das nossas vistas, e muitos ignoram esse processo. Quando eu for falar do capítulo 13, eu vou falar um pouco sobre o sistema financeiro, que é onde fala a marca da besta. E vocês vão entender como nós já estamos profundamente mergulhados no sistema que vai sustentar a nova ordem mundial e que vai tornar possível todas as coisas acontecerem. Mas isso aí eu vou falar no momento apropriado. Então, o primeiro selo, entenda como a chegada do anticristo no mundo. Segundo selo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje, mesmo que não dê para mim falar todos os selos hoje, eu faço no próximo estudo, vai ficar tudo gravado. Entenda esses acontecimentos não como eles estão escritos. Por exemplo, uma ordem cronológica. O anticristo vai vir, depois vai abrir o segundo selo, vai acontecer todas as coisas do segundo selo, vai abrir o terceiro selo, acontecer todas as coisas, depois que acontecer todas as coisas, vai abrir o quarto selo, e o quinto selo, o sexto e o sétimo. Não. Aqui é uma revelação que Jesus estava dando a ele. Então esses eventos eles vão acontecer de maneira simultânea. Um evento vai acontecer junto com o outro. Nós vamos ver que o segundo selo tem muito a ver com a matança, com assassinato. Depois nós vamos ver o outro selo que tem a ver com fome, com peste. Então não necessariamente precisa acabar um para acontecer o outro. Vai acontecer tudo junto. Como nós estamos vendo no mundo hoje. Hoje as coisas acontecem, nós temos fome, temos assassinato, temos bagunça, temos anarquia, temos desordem. E tudo acontece junto. Só que na época da tribulação ainda vai ser um grau muito mais elevado de catástrofes e tragédias. E tudo junto. Não necessariamente um após o outro. Isso para você ver a dinâmica, o terror que vai estar acontecendo na Terra. Então não entenda esses selos como a ordem cronológica, ou seja, a ordem do tempo que ele está sendo processado aqui. Entenda que é uma revelação, o João está vendo, está escrevendo e ele precisa montar um texto. Mas isso aqui pode acontecer tudo junto, de maneira simultânea, para realmente destruir o povo da terra e destruir a própria terra. O segundo selo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Então o ser vivente que estava mostrando para João os acontecimentos, chama o segundo cavaleiro. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Segundo selo, nós temos aqui um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho podemos entender como a cor do sangue, ou seja, a morte provocada por ferimento, a morte provocada por violência. O segundo selo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, vai mostrar um aumento muito grande da violência e dos assassinatos na terra. Foi-lhe dado tirar a paz dos homens. Ou seja, o projeto desse segundo selo, desse segundo juízo de Deus, é que os homens matem-se uns aos outros, por maneiras fúteis. Nós temos visto isso muito acontecer no mundo hoje. Hoje você tem que tomar cuidado com o que fala com a pessoa, porque por qualquer motivo as pessoas estão matando uns aos outros. Aí é facada, é tiro,
é espancamento, é o que tem na mão, faz. A pessoa às vezes surta, pega o carro e sai atropelando os outros. Então é esse princípio que o segundo selo vai trazer. Um princípio de ódio, um princípio de matança dos civis. As pessoas matando-se uns aos outros por qualquer motivo. Então na tribulação, e os eventos que vão suceder, a tribulação mais pesada, vai ter muito disso, da violência, pelo caos. As pessoas vão estar passando fome, vão estar passando necessidade, vão estar desabrigadas, vão estar sendo perseguidas, e isso vai mexer muito com o psicológico das pessoas, elas vão se tornar muito agressivas, e facilmente elas vão sair matando as pessoas. Enquanto o anticristo ele vai estar procurando manter a paz pela a guerra pesada contra as pessoas, nós vamos ter aí os seres humanos, os homens matando-se uns aos outros. Tem um filme famoso, né? Quem é da velha guarda aí sabe, o Mad Max, onde existe uma catástrofe no mundo e ficam poucas pessoas, e aquelas que ficam, elas se tornam muito agressivas. Então, por gasolina, por carro, por comida, por uma lata de sardinha, eles se matam. É mais ou menos aquela cena que vai acontecer no Apocalipse. O mundo vai estar em um caos, e a fome, a necessidade, o medo, o pavor, o pânico vai fazer com que as pessoas se tornem extremamente agressivas. Assassinatos por qualquer motivo, assassinato por vingança. Então a pessoa vai e mata o outro. Os seus amigos agora vão formar uma vingança para matar aquele que assassinou o seu ente querido. Então isso vai se tornar muito, 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 muito comum na época da tribulação. O desespero vai tomar conta da população. Então o segundo cavaleiro, o segundo selo sendo aberto, né, vai trazer essa motivação para o mundo de matar uns aos outros por qualquer maneira, por futilidades. E nós temos aí o terceiro selo, que seria o cavalo preto e o seu cavaleiro. Versículo 5 do capítulo 6 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O que o cavalo preto aqui nos mostra? A cor preta é a cor de luto, é a cor de morte. Todos sabemos que esta cor é uma cor que simboliza a morte. E aqui nós vamos ter a morte pela fome. Nós vamos ter então acontecimentos não só de violência, mas também de fome sobre a terra. E esse cavalo preto, ele tem o simbolismo da cor de morte. E por que nós entendemos que é a morte pela fome? Pela citação do texto. Esse cavaleiro, ele vem com uma balança na mão. A balança aqui você precisa entender como racionamento de alimentos. Ou seja, quando você está passando por um momento de crise, vamos imaginar que uma pessoa fique perdida no meio do oceano ali. E lá no seu navio, no seu barco, ela tem um suprimento para, sei lá, 1 mês, comendo naturalmente. O que ele vai pensar? Poxa, eu posso ficar aqui mais de 1 mês. E se eu ficar aqui mais de 1 mês, eu não vou ter comida. Então a comida de um dia eu vou fazer durar 2, 3 dias. É possível. Se você quiser reduzir a sua alimentação e ainda assim viver, você pode reduzir até por 1/4 a sua comida. O que você comeria em 1 dia, você pode comer em 4. Então ele aumenta aquele suprimento. O que duraria 1 mês pode durar 3, 4 meses. Então quando há fome, vai haver o que? Racionamento. Então ele trazer a balança na mão nos dá a ideia de que o alimento na terra vai ficar muito escasso. E as pessoas vão ter que adaptar-se àquilo. Vão ter que comer praticamente para não morrer. Então a fome na terra ela vai ser muito grande. E o racionamento vai acontecer.
Olha, nos tempos por exemplo, que nós vivemos dois eventos nos últimos anos, muito perto uns dos outros. O Brasil viveu a greve dos caminhoneiros, onde já projetou-se um racionamento, porque se continuasse daquela forma não seria possível chegar o suprimento. Então pode haver um racionamento. Você vai no supermercado comprar, você não pode comprar 2 pacotes, você tem que comprar um, você tem uma cota. E a própria pandemia já começou a gerar um racionamento. Se as atividades não se normalizarem nos próximos dias, nas próximas semanas, esse racionamento vai acontecer de forma ainda maior. Eu já tive em alguns supermercados onde estava escrito lá, você pode pegar tantos por pessoas. Foi leve? Foi. Mas entenda-se que com a escassez há o racionamento. Então uma das características da tribulação vai ser a fome. E essa fome vai ser gerada por quê? Olha, vamos estar vivendo um momento de guerras, vai estar acontecendo pragas, vai estar acontecendo pestes, então as pessoas vão estar com medo até de sair na rua, de trabalhar. Então a conclusão é de que dentro desses eventos catastróficos haverá racionamento de alimento. Então a balança indica que não se poderá comer e comprar o que quiser. Com o racionamento nós vamos ter um segundo advento, que é a alta excessiva de preços. E o texto diz, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Trigo e cevada eram alimentos populares. Seria, por exemplo, o nosso arroz e feijão do Brasil. Lá, na época que Jesus está falando para o povo, que ele estava dizendo, o alimento básico deles era trigo e cevada. O trigo um pouquinho mais caro e a cevada 3 vezes mais barato do que o trigo. Então, a pessoa que tivesse um dinheirinho a mais, ela poderia comer um alimento feito de trigo, que era mais nutritivo, era mais saboroso. Ou, se ela tivesse um pouquinho menos de dinheiro, ela compraria cevada, que é um alimento menos nutritivo, menos saboroso, menos interessante. Só que também 3 vezes mais barato. O denário aqui é o salário de um dia de uma pessoa. E essa medida, entenda assim, um litro de trigo ou 1 quilo de trigo, 3 litros de cevada ou 3 quilos de cevada, o trigo seria a porção suficiente para uma pessoa comer por dia. Então eu sou sozinho, eu quero comprar uma comida, então eu posso comprar o trigo, eu posso comprar um alimento um pouco mais caro, porque eu tenho que sustentar só eu. Aquele alimento vai dar para um dia. Mas vamos imaginar que eu tenho uma esposa e 1 ou 2 filhos pequenos. Se eu comprar o trigo, um alimento mais caro, seria, por exemplo, a carne. Se você comprar 1 quilo de carne, 500 gramas de carne, você vai ter dificuldade. Então eu opto por um alimento mais barato. Eu vou optar pela cevada, que dá para eu comprar com o mesmo dinheiro e sustentar a minha família naquele dia. Só que note que esse alimento diário para uma pessoa, um indivíduo, ou alimento diário para uma família pequena de 3, 4 pessoas, é equivalente ao trabalho de um dia. Então a pessoa vai ter que trabalhar um dia para comer só. E as outras necessidades? Energia, água, remédio, moradia, como que vai ser suprido? Então o momento de escassez torna os alimentos extremamente caros. Já estamos vivendo isso? Estamos. Sinais da chegada da tribulação estão evidentes na terra. Quais são esses sinais? A África passou esse ano, no mês de fevereiro, março, não sei se está passando ainda, por uma praga de gafanhotos. Então, as próprias Nações Unidas começaram a pedir ajuda para acudir aqueles países. Então tem uma nuvem, uma nuvem de gafanhoto lá, do tamanho de Manhattan. Manhattan é uma ilha. Essa ilha tem 59,1 quilômetros quadrados. Essa nuvem de gafanhotos é do tamanho dessa ilha. E eles conseguem comer por dia o mesmo tanto que a população do Quênia come. Lá tem 51 milhões de pessoas. Isso faz o que com o alimento? Destrói. Se os países não acudirem àquela região da África ali, eles vão passar fome, porque os gafanhotos praticamente arrasaram suas lavouras. Isso vai gerar o quê? Fome. Vai gerar racionamento.
vai gerar uma elevação extrema de preços. Aí você imagina hoje, o cidadão ganha um salário mínimo. Ele vai gastar o dinheiro de um dia de trabalho para comer. Ele vai virar um escravo. Porque o que ele come, o que ele ganha só dá para comer. Ele não pode fazer mais nada. Ele vai virar um escravo do sistema. Você pegar R$ 1.045, que é um salário mínimo, dividir por 30 dá R$ 34,83. Fazendo uma conta bem tranquila, 1 quilo de farinha de trigo, que hoje custa R$ 2,00, naquela época, fazendo essa comparação, vai custar quase R$ 35,00 para você comer 1 quilo de farinha, para você fazer 4 pães para alimentar a sua família num dia. É o que dá 1 quilo de farinha. Então é isso que vai acontecer. Ah, mas eu não quero farinha, eu quero comprar um negocinho mais barato. Então você vai comprar 3 quilos de algo mais barato que a farinha, mais barato que o arroz, mais barato que o feijão. Entenda-se isso. Vai ficar muito caro os alimentos. Balança na mão, 3 medidas de cevada por 1 denário, por um dia de trabalho, 1 medida de trigo por 1 denário, por um dia de trabalho. Não danifiqueis o azeite nem o vinho. Muitas pessoas falam que isso aqui é alimento de luxo. Hoje o azeite é caro e o vinho também, um bom vinho é caro. Tem vinho de 12, 15 mil reais. Mas nós temos que olhar o que João estava vendo, a realidade da época dele, os símbolos da época dele. E na época que João estava escrevendo isso aqui, azeite e vinho eram coisas baratas, eram coisas naturais. Todo lugar que você via as pessoas nos atos ali, nos evangelhos, eles tinham acesso ao azeite, que é o óleo da azeitona, e tinham acesso ao vinho. Então eram coisas naturais para eles. O que eu entendo com isso aqui? É que os alimentos básicos eles vão ser muito valorizados, as pessoas vão guardar com muito carinho. Faz uma pesquisa no YouTube aí, para você ver, digita lá a palavra sobrevivencialismo. E você vai ver que existem pessoas hoje guardando alimentos, existem técnicas que você consegue, por exemplo, guardar um arroz, feijão, um macarrão, a farinha por 10, 15 anos, sem que ele se perca. Existe um monte de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, guardando isso. Essa profecia aqui, ó. Não danifiqueis o azeite, não danifiqueis os vinhos, ou seja, guarde os alimentos comuns, com muito carinho, com muito cuidado. Preserve, porque os tempos vão ficar tão difíceis, onde as pessoas vão ter que esconder num buraco e vão ter que comer aquilo que guardaram. Esta é a época da tribulação, a época em que o alimento será escasso, escasso, escasso. E aqueles que têm vão matar para defender o seu alimento. Aqueles que não têm vão matar para poder pegar de quem tem. Então por isso que a violência vai chegar a níveis tão altos, justamente pela situação de fome que o mundo vai estar passando. Um cavalo preto é a morte pela fome. Vamos ter agora, e talvez eu vou parar por aqui, né? Vou falar só do cavalo amarelo, nosso tempo praticamente já se esgotou. E aí no próximo estudo eu falo sobre os outros selos, né? O quarto selo é o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então nós vamos ver aqui agora a abertura do quarto selo, e desce um cavalo amarelo. Esse cavalo baio, né, que o pessoal fala, um cavalo pardo. Tem a onça parda, e se você for ver, tem um cavalo que tem aquele tom ali. Então o que João viu foi esse cavalo. Essa cor amarela aqui seria um amarelo esverdeado. É tipo a cor de cadáver. Quer mais ou menos entender o que João viu? Olha lá um cadáver. Ele é amarelado, né? Ele é pálido, porque o sangue já não está correndo ali. E é aquela cor, a cor de morte. Essa é a característica do cavalo amarelo, né? É uma cor cadavérica. Essa cor expressa a morte. O próprio nome do cavalo
do cavaleiro é morte. Versículo 8. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Então esse aqui vem para matar mesmo. Note que do terceiro até o quarto selo, nós vamos ter o que? Morte. O intuito é morte, morte e morte. E o quarto cavaleiro, ele vai trazer uma morte ainda maior, uma mortandade ainda maior. E quando nós olhamos que o inferno estava seguindo esse cavalo e esse cavaleiro, aí você coloca na mente assim, o cavalo vem correndo, né, em cima do cavaleiro, o cavaleiro em cima do cavalo correndo, e o inferno vem correndo atrás. É um símbolo esquisito, né? Mas se nós fizermos uma abordagem mais simplista, dá para entender esse símbolo. A morte vem passando e o inferno vem passando atrás. Quer dizer isso? Quer dizer que esta morte ela é destinada aos ímpios. É destinada àqueles que se esquecem de Deus. É destinada àqueles que são alvos da disciplina de Deus. A morte vem passando e o inferno seguindo. Ou seja, os ímpios vão morrendo e sendo lançados no inferno. Esta é a visão, no meu ver, mais fácil de entender e mais clara de entender essa atuação do cavaleiro que está montado em cima do cavalo amarelo, que se chama morte. Vai vir para matar quem? Os ímpios, aqueles que serão alvos da disciplina de Deus. E essas pessoas vão morrer e vão ser lançadas no inferno, aguardando o julgamento do trono branco para serem ressuscitadas e depois lançadas no lago de fogo, mas nós vamos falar quando chegarmos lá. Então, esse cavalo ele vai trazer uma morte. E aí você me fala, mas os outros também estão trazendo morte. Sim, mas agora uma morte com um grau menor. A morte pela fome, a morte pela violência e tal. Agora, quando chega no cavalo amarelo, nós vamos ter que 1/4 da população da Terra vai morrer. Você vê que agora a morte ela vai ser extremamente agressiva sobre essa terra. É o que o texto diz. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar. Então esse quarto cavaleiro aqui, ele tem autoridade de matar 1/4 de toda a terra. Nós temos aí 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, no mundo. Se você divide isso por 4, dá 1,75. 1 bilhão 750 milhões de pessoas vão morrer com a ação do quarto cavaleiro. Com a abertura do quarto selo, vai haver uma mortandade na terra de 1/4. Então, 1/4 da terra vai morrer com o evento do quarto selo, que é o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E como que esse cavaleiro, ou seja, entenda o cavalo aqui, pode ser uma ação de um ser espiritual, ou pode ser uma figura que mostra os eventos que vai acontecer. Note que Apocalipse é cheio de símbolo. Nós precisamos entender isso de uma maneira mais ampla. Pode ser um ser espiritual que vem causando esses males. Ou pode ser uma série de eventos que João viu e ele quis determinar daquela forma. A gente pode entender como quiser. O fato é que precisa entender o que vai acontecer, não a maneira que o ser vem. Ele vai ter autoridade para matar 1/4 da população da Terra, mais ou menos se fosse hoje 1 bilhão 750 milhões de pessoas, por esses instrumentos aqui. Aí diz, para matar a espada, ou seja, usando armas. Nós temos armas atômicas hoje, o mundo tem, que se todo mundo soltar essas armas, Estados Unidos e Rússia detêm os maiores, se eu não me engano, eles têm 90% das armas nucleares do mundo, Estados Unidos e Rússia. Vamos imaginar que os dois se biquem aí e travam uma guerra entre eles. Só as armas deles já podem inviabilizar a existência do homem na Terra. Então matar 1,75%, 1 bilhão e 750 milhões de população não é algo difícil. Então vai matar pelas armas, ou seja, pela guerra militar, pela guerra civil, isso tudo pode acontecer. Vai matar pela fome. Então a morte pela fome ainda vai ser aumentada quando esses eventos surgirem. Pela mortandade, a mortandade aqui você entenda como uma praga. Por exemplo, a peste que o mundo está vivendo hoje
vai acontecer em maior escala lá na tribulação. Até ontem nós tínhamos, se eu não me engano, 235 mil, perto de 240 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Quando isso acontecer na tribulação, os noticiários vão dar um número assim, 100 milhões de pessoas morreram pelo coronavírus ou por uma praga que tiver lá. 500 milhões de pessoas morreram por isso. 200 milhões de pessoas morreram de fome. Houve um atentado, houve uma guerra onde 100 milhões de pessoas foram mortas. Os números vão ser nesse grau, porque esses eventos vão destruir 1/4 da Terra. Serão eventos onde muitas pessoas morrerão. Então, pelas pestes, pela mortandade. E as feras da terra. Se você procurar no YouTube aí, notícias sobre os animais na pandemia, as pessoas estão filmando leões, onças, rinocerontes, um monte de animais andando livremente pelas cidades. Ou seja, o homem vai começar a morrer numa larga escala. Tendencialmente as cidades vão ficar vazias, ou seja, os animais vão vir para a terra, para as cidades, eles vão se proliferar. Então vai ser normal, por exemplo, a pessoa está andando, um leão vir matar ele. No Brasil, por exemplo, uma onça, uma cobra, um bicho selvagem, um jacaré, vir matar essas pessoas. Então a mortandade, vai haver regiões da terra que vão começar a ficar desertas e as feras vão vir. É interessante quando a gente fala que os acontecimentos que estão acontecendo hoje mostram o que vai acontecer na tribulação, as pessoas não acreditam. É só olhar. Olha todos os eventos que nós estamos tendo hoje e olha o que o Apocalipse diz. Cruza uma informação com outra. É a mesma coisa, só que em grau extremamente mais elevado. As feras já estão vindo para as cidades. Vai acontecer lá. As pestes já estão vindo para o homem. Vai acontecer. A mortandade, homens matando uns aos outros. Também. Guerras, rumores de guerra. Também. E outros, e outros, e outros. Nós temos hoje uma amostra grátis da tribulação. Aí você fala, mas o que eu tenho com isso? Prepara a tua vida. Se você está afastado de Deus, se você está desviando, volta. Volta a servir ao Senhor. Pede perdão, reconcilia. Fica firme na igreja. Ouça a palavra de Deus. Mude a sua vida. Trate os seus pecados. Converta-se. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu posso falar hoje, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque Jesus está às portas. E Ele precisa, e Ele quer pegar a sua igreja pura, santa, sem defeito. Uma igreja adornada, uma igreja vestida de branco, preparado para o grande casamento. Então, ao ver essas coisas, eu vou parar, não vou mais para o quinto selo. Ao ver essas coisas, olhe para a sua vida e fale, o fim está chegando. Eu preciso me preparar. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer um compromisso sério com Deus. Se você que está me ouvindo aí não sabe nem o que é isso, então procura, você precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus, conhecer sua palavra. Você precisa ter uma transformação na sua vida. Você precisa ser salvo da ira, ser salvo do inferno. Conhecer o Evangelho. Se você estiver ouvindo e quiser saber, é só deixar um comentário aí, entre em contato que eu terei prazer em explicar para você. Então nós estamos vivendo dias que o mundo nunca viu. Esses dias vão piorar. Deus pode nos guardar, mas nós devemos estar preparados para sermos tirados dessa terra a qualquer momento. Então prepara a tua vida. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida cristã em pecado, afastado de Deus. Tenha um compromisso firme com o Senhor, porque isso vai fazer grande diferença. Ao ver os eventos acontecer, comece a tomar providência para a sua vida. Porque a igreja não está livre de sofrimento. Os cristãos não estão livres da morte. Mas se for pela morte, se for pelo arrebatamento, não interessa. O interesse é como está a tua vida hoje. Como está a tua vida. Apocalipse 3:10 ou 3:2, deixa eu ler aqui. Muitos usam aquele texto como um texto evangelístico. Esse texto não é evangelístico. Esse texto
é um texto para a igreja, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Carta a Laodiceia, uma igreja falsa. Jesus estava dizendo para os membros daquela igreja: eu estou aqui à porta da tua igreja, abra a porta do teu coração, deixe que eu entre, faça a mim como Senhor da tua vida, para que você possa ser salvo, então. E é isso que Jesus fala. Às vezes você está desviado, você está abandonando a fé, você está frio. Olhando tempos difíceis que nós estamos passando, coloque a mão na consciência. Fale: eu preciso me preparar, porque Jesus está prestes a voltar. E esse é o meu desejo, que você se prepare, porque Jesus está pertinho de voltar. E não seja pego de surpresa. No próximo estudo, que pode ser domingo que vem ou outro dia, eu vou falar para os irmãos e eu vou terminar os outros selos que faltam. Vamos orar, e após orar eu quero comentar aquilo que eu havia comentado com os irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela provisão que o Senhor tem dado a nós, por aquilo, ó Deus, que o Senhor tem permitido nós vermos no mundo, e nos dado o alerta de que precisamos nos preparar, porque está perto a tua vinda. O Senhor nos dê, ó Deus, o consolo, mas também nos dê a disciplina, a sabedoria, de andarmos certos com o Senhor e não fazermos aquilo que agrada o nosso coração e aquilo que é errado, porque de todas essas coisas o Senhor nos pedirá conta. Ó Deus, deu ao teu povo um coração quebrantado, Deus, um espírito contrito, para que possam olhar para os eventos, olhar para as profecias e entender que, se formos fiéis, nós estaremos livres do pior e estaremos seguros na eternidade. Que possamos, ó Deus, desenvolver isso em nossas vidas de acordo com a tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.